coroinha acorrentado. O sino maldito e a maldição que assombra conselheiro Lafayette. Tudo teve início numa noite carregada por um clima estranho. O tipo de noite em que o ar parece pesar mais que o normal, e o silêncio traz presságios. Era 29 de maio de 1929, na então pacata cidade mineira de Conselheiro Lafayette, que à época ainda atendia pelo nome de Queluz de Minas. O céu, encoberto por nuvens espessas, mergulhava o vilarejo numa penumbra opressora. Havia um calor úmido, abafado, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. As ruas de paralelepípedo estavam quase desertas, mas dentro das casas e igrejas, as famílias preparavam-se para uma das datas mais sagradas do calendário católico, a festa de Corpus Christi. Altares estavam sendo adornados, velas eram acesas, flores colhidas para os tapetes. Havia devoção, mas pairava no ar uma inquietação invisível, como se algo estivesse deslocado fora do seu eixo. Foi nesse cenário de fervor religioso e estranha tensão que o destino se entrelaçou ao de um jovem menino. Murilo Arcanjo Araújo, de apenas 13 anos de idade. Um garoto franzino, mas com uma fé gigante. Filho de uma família humilde e católica, Murilo servia como coroinha na majestosa igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, um edifício de arquitetura colonial que dominava o coração da cidade com sua imponência silenciosa. Todos o conheciam, sempre de batina limpa, olhar sereno, postura reverente. Murilo não era apenas um ajudante do padre, era visto como uma criança especial, marcada pela pureza e pela entrega espiritual. Enquanto outros meninos jogavam bola nos becos de terra, Murilo estava ajoelhado diante do altar, aprendendo as orações em latim, organizando os castiçais e acendendo incensos. Ele amava aquele templo, amava os sinos que marcavam as horas santas. Mas havia algo que o inquietava profundamente. O sino da torre, o mais alto, o mais temido, o mais sagrado. Naquela noite, algo mudou dentro dele. Ou talvez fora dele. Ninguém sabe explicar exatamente o que aconteceu. Alguns falam em impulso juvenil. Outros, em uma presença invisível que o atraiu até lá. O fato é que, sem ser visto, Murilo subiu as escadarias estreitas da torre da igreja. Um caminho de pedra que se enrosca como um labirinto vertical, frio e escuro, quase nunca visitado por crianças. Ele subiu sozinho, passo a passo, degrau por degrau, levando consigo não apenas sua fé, mas também uma inquietação desconhecida. Talvez uma voz silenciosa sussurrando aos seus ouvidos. Talvez um desejo antigo de tocar aquilo que sempre lhe foi proibido. E então, no alto da torre, diante do enorme sino de bronze, o pequeno Murilo decidiu fazer o impensável. Foi ali, entre o sagrado e o perigo, entre a devoção e a tragédia, que a história deu sua guinada mais sombria. Nada, dali em diante, voltaria a ser como antes. De acordo com relatos preservados pela tradição oral e registros antigos da paróquia, Murilo subiu sozinho à torre da igreja naquela noite fatídica. Nenhuma testemunha. Nenhum sinal de alarme. A porta de acesso, que costumava permanecer trancada, aparentemente estava entreaberta. Talvez o cadeado estivesse enferrujado ou talvez alguém ou algo o tivesse deixado assim. O certo é que ninguém notou sua ausência e o menino em silêncio absoluto começou a subir. Degraus íngremes, estreitos, feitos de pedra antiga e gasta pelo tempo. Cada passo o afastava da segurança do chão e o aproximava do desconhecido. Alguns moradores, ao longo das décadas, sugeriram que Murilo agiu por ousadia, desejando provar que era tão digno quanto os adultos da igreja. Outros, porém, acreditam numa versão muito mais perturbadora, que o menino ouviu uma voz, não humana, sussurrando dentro da torre, chamando-o para cumprir algo que ele próprio não compreendia. O fato é que, ao alcançar o topo da torre, ele se deparou com o grande sino, uma estrutura colossal de bronze escurecido, suspensa por correntes antigas e coberta por teias, poeira e marcas do tempo. A visão era imponente e intimidadora.
Aquele sino até então era manipulado apenas por Marcos, o sineiro oficial da paróquia. Um homem robusto de braços firmes, acostumado com o peso e a vibração daquelas badaladas ritualísticas. Murilo não hesitou. Os dedos pequenos se fecharam em torno da corda grossa, úmida e áspera. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a enfrentar um julgamento invisível. E então, puxou com força. O som que se seguiu foi aterrador. Um estrondo metálico cortou o silêncio da noite, reverberando pela cidade adormecida. Mas o sino, desequilibrado pelo gesto impetuoso, respondeu com violência. A estrutura oscilou com brutalidade. A corda, em vez de obedecer, reagiu. O contrapeso puxou de volta. Murilo, sem experiência e sem força suficiente para conter o movimento, foi repentinamente arrastado para a frente. Seu corpo leve foi arremessado contra a beirada de pedra. Ele tentou se agarrar, mas era tarde demais. O menino foi lançado para fora da torre. Seu corpo despencou do alto, cerca de 20 metros de queda livre. Não houve grito. Apenas o som seco da batida contra o calçamento de pedras lá embaixo, em frente à entrada lateral da igreja. O impacto foi brutal. Fratura craniana instantânea, múltiplas lesões internas, morte imediata. Alguns dizem que a última coisa que se ouviu foi o eco prolongado do sino, como se ele próprio lamentasse o que acabara de acontecer. Naquela noite, o sino tocou uma única vez. Mas o eco permanece até hoje. O corpo do menino voou como um fardo sem vida do alto da torre, despencando numa queda que parecia durar uma eternidade. Lá de cima, Murilo foi engolido pelo abismo, e sua cabeça colidiu violentamente contra o piso de pedra bruta que ladeava a lateral da igreja. O estrondo do impacto ecoou pelas paredes seculares como um trovão seco, abrupto, cortante. Foi como se o próprio templo tivesse estremecido diante do horror. O crânio se rompeu instantaneamente. O sangue escorreu pelas frestas entre as pedras, formando um desenho irregular e perturbador. As vestes brancas do coroinha se mancharam de escarlate, criando um contraste que ninguém ali jamais esqueceria. Havia múltiplas fraturas internas, o peito afundado, os braços torcidos num ângulo impossível. Não houve chance de socorro. Murilo estava morto no instante em que tocou o chão. E então, o silêncio tomou conta de tudo. Um silêncio espesso, quase sólido, como se até o tempo tivesse parado. Nenhum pássaro cantou, nenhuma vela permaneceu acesa. A torre, que antes abrigava o som sagrado do sino, mergulhou em um mutismo macabro. E o sino, aquele que anunciou tragicamente a morte do menino, nunca mais voltou a tocar por vontade humana. Na manhã seguinte, o céu estava cinza. Uma garoa fina e persistente caía sobre a cidade como um véu de luto, lavando lentamente os traços de sangue que manchavam o solo sagrado. Os sinos da igreja permaneceram calados, enquanto as badaladas que ecoavam na alma dos fiéis não cessavam. A comoção tomou conta dos moradores. Crianças não foram à escola. Homens abandonaram o trabalho. Mulheres rezavam ajoelhadas nas calçadas. O corpo de Murilo foi preparado às pressas e colocado em um caixão branco, simples, porém digno, coberto por um terço e uma imagem de Nossa Senhora. O cortejo fúnebre atravessou a cidade em meio a um silêncio reverente, interrompido apenas pelo choro contido dos moradores. Religiosos, anciãos, fiéis e até mesmo ateus. Todos seguiram o pequeno ataúde em direção ao cemitério Nossa Senhora da Conceição. Ao chegar na sepultura número 33, quadra 2, bem na entrada do Campo Santo, os homens da igreja baixaram o caixão lentamente à terra úmida. A terra caiu com um som oco, abafado pela chuva e pela dor. Era o mesmo dia da procissão de Corpus Christi, mas as ruas decoradas foram deixadas de lado. Naquele dia, o corpo do pequeno coroinha foi o centro de todas as orações. Seu enterro eclipsou a solenidade da festa, pois o sacrifício havia sido real, e o sangue verdadeiro. Mas o que parecia o fim era apenas o começo, pois naquela cova rasa não foi enterrado apenas um corpo,
Enterrou-se um mistério, uma inquietação, e talvez algo que ainda hoje não encontrou descanso. O sino que tocava sozinho, e as correntes do medo. Nos dias que se seguiram ao sepultamento, a cidade tentou voltar à rotina. Mas era como se uma sombra tivesse se instalado de forma permanente sobre Conselheiro Lafayette. As flores da procissão murcharam mais rápido que o normal. O altar da igreja ficou sem cor, sem luz. E mesmo com os sinos calados, a atmosfera do lugar permanecia carregada, como se as paredes da igreja absorvessem e devolvessem a dor de forma silenciosa. Foi então que os relatos começaram. Moradores das casas vizinhas à igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição passaram a relatar algo inquietante. Durante a madrugada, sempre entre 3 e 15 da manhã, quando a cidade inteira dormia e o mundo parecia suspenso, o sino da torre soava sozinho. Não era um simples tilintar provocado pelo vento. Era um toque pesado, cadenciado, melancólico, como um lamento de bronze atravessando a escuridão. Começou com uma única batida. Depois duas. Depois sequências que pareciam formar um padrão. Como se alguém, ou algo lá em cima estivesse tentando comunicar algo. Uma súplica? Um pedido de ajuda? Ou uma sentença? Alguns moradores tentaram racionalizar. Culpavam as rajadas de vento que atravessavam a cidade, mesmo quando as árvores lá fora permaneciam imóveis. Outros alegavam que era apenas um som antigo, ecoando nos ouvidos de uma população traumatizada. Mas ninguém conseguia explicar por que os toques ocorriam sempre no mesmo horário, e por que pareciam vir exatamente da mesma corda que Murilo havia puxado em sua última noite de vida. Foi então que os sussurros começaram a circular. Vozes de anciãs, cochichos nos bancos da igreja, conversas interrompidas no mercado. Diziam que o espírito de Murilo jamais abandonara a torre, que o menino subia novamente, noite após noite, repetindo o mesmo caminho que o levou à morte. Alguns afirmavam ter ouvido passos ecoando pelas escadas espirais da torre. Passos leves, curtos, como os de um garoto descalço. Passos que começavam lentamente e paravam subitamente como se alguém tivesse caído. Pessoas juravam ver luzes inexplicáveis dentro da torre, mesmo com as janelas fechadas. Outras relataram ouvir orações murmuradas em latim, vindas do alto da igreja, acompanhadas por um cheiro forte de incenso queimado, mesmo quando nenhuma missa era celebrada. O sino, agora maldito, tornara-se símbolo de um mistério profundo. Ninguém mais ousava subir a torre. A chave foi escondida, as portas trancadas com cadeado duplo, mas nem isso impediu os sons. Nem isso silenciou o que vinha de dentro da pedra e do bronze. E assim, a cidade inteira passou a acreditar. Murilo não descansava. Algo o prendia àquele lugar. Algo não havia sido concluído. E até que isso fosse resolvido, o sino continuaria a chorar. O medo tomou corpo e se espalhou como fumaça densa por cada beco, rua e coração de Conselheiro Lafayette. O que antes eram apenas rumores sussurrados nas esquinas, agora se tornara um pânico generalizado. A torre da igreja, antes símbolo de fé, passou a ser evitada, como se fosse um altar profano onde o sagrado havia sido violado. Ninguém mais queria estar dentro da matriz após o pôr do sol. Missas noturnas passaram a ser canceladas. Velas queimavam solitárias nos altares. O silêncio da nave principal era interrompido apenas pelos ruídos inexplicáveis vindos das paredes, ou da torre, que seguia proibida. As crianças choravam sempre que passavam pelo portão do cemitério Nossa Senhora da Conceição. Algumas diziam ver um menino ajoelhado sobre o próprio túmulo. Outras contavam que ele andava entre os jazigos, com o rosto coberto por um manto branco, os olhos cheios de tristeza, mas sem pupilas. Os pais passaram a evitar o trajeto perto do cemitério. E mesmo os mais céticos começaram a trancar janelas e portas com crucifixos, sal grosso e orações antigas que já não lembravam direito como se rezava. Foi nessa atmosfera sufocante que algo ainda mais perturbador aconteceu. Certa manhã, os visitantes do cemitério notaram algo diferente na sepultura de Murilo. O túmulo de mármore branco,
O mesmo que fora envolto por flores e lágrimas dias após a tragédia, estava envolvido por correntes. Não uma, mas várias. Correntes grossas, oxidadas, entrelaçadas como serpentes metálicas, envolvendo a lápide, os cantos, as bordas e até mesmo a cruz central. Era como se alguém ou algo quisesse impedir o próprio túmulo de respirar. Oficialmente, as autoridades alegaram que era uma medida contra vandalismo. Um cuidado necessário para preservar a sepultura de um caso trágico que atraiu curiosos demais. Mas os moradores sabiam. Aquilo não era proteção contra os vivos. Era contenção contra algo que queria sair. As correntes estavam ali para prender a alma do menino, para impedir que ela continuasse vagando, para conter o que quer que estivesse tentando se manifestar de dentro daquela terra fria. Houve quem jurasse ter visto marcas de arranhões na parte interna da lápide. Outros diziam que, nas madrugadas mais silenciosas, era possível ouvir um leve tilintar vindo das correntes, como se fossem sacudidas suavemente por mãos invisíveis. Havia quem levasse flores, e no dia seguinte, encontrasse os buquês queimados, enegrecidos, como se tivessem sido tocados pelo fogo, mas sem nenhum sinal de brasa por perto. E o mais aterrador de tudo, ninguém jamais removeu aquelas correntes. Elas permanecem ali até hoje. Enferrujadas, sim. Desgastadas pelo tempo, pela chuva, pelo vento, mas firmes, intactas. Presas com cadeados tão antigos que ninguém mais sabe quem os trancou. Ou por quê. Ou, o que poderia acontecer se um dia alguém os abrisse? Recentemente, rumores de um mutirão espiritual começaram a circular. Um grupo de médiuns, religiosos e curiosos planeja, em segredo, remover as correntes, abençoar a sepultura e tentar libertar a alma do menino. Dizem que a intenção é acabar com o sofrimento. Mas outros alertam. A dor de Murilo não é a única coisa que está presa ali. Talvez o que habita naquele túmulo não seja mais o garoto. Talvez nunca tenha sido apenas ele. Quem se aproxima dos portões do cemitério Nossa Senhora da Conceição é imediatamente confrontado por uma presença que antecede qualquer explicação racional. Antes mesmo de atravessar a entrada principal, os olhos são naturalmente atraídos, quase como que puxados, para a sepultura 33, quadra 2. Ela não está escondida, tampouco isolada. Pelo contrário, está ali, logo à frente como um sentinela silencioso, acorrentado. O túmulo de Murilo Arcanjo Araújo permanece como um enigma frio e exposto. Feito em mármore branco já manchado pelo tempo e pela umidade, ele contrasta brutalmente com as correntes que o aprisionam. Correntes de ferro oxidado, trançadas com precisão quase ritualística. Elas cercam a lápide por todos os lados, como se selassem um segredo que jamais deveria ser libertado. Para alguns, é apenas um memorial de uma tragédia antiga. Mas para os mais sensíveis, para aqueles que realmente param diante daquela sepultura, é impossível ignorar o peso invisível que parece pairar no ar ao redor. Flores frescas surgem ocasionalmente ao pé da lápide, colocadas por mãos anônimas, sempre nas madrugadas. Há velas, muitas vezes ainda acesas, mesmo sob o vento gelado que corta o cemitério. Alguns murmuram preces em voz baixa, com olhos fechados e mãos trêmulas. Outros, porém, apenas passam apressados, desviando o olhar. Evitam fixar os olhos naquele túmulo como quem evita encarar um espelho que revela mais do que deveria. E é aí que está o detalhe mais perturbador. A fotografia de Murilo. Cravada na lápide, desgastada, mas ainda nítida, ela mostra o rosto do menino. Cabelos penteados, expressão serena, mas com olhos que não combinam com o restante da imagem. Há algo nos olhos daquela foto que incomoda profundamente. Um brilho estranho, uma densidade inexplicável, um olhar que não parece de uma criança, mas de alguém que viu o indizível. Muitos que já pararam diante daquela imagem relatam a mesma sensação. O retrato parece estar vivo. O olhar de Murilo os acompanha, não com raiva, não com tristeza, mas com um pedido mudo, um clamor silencioso que atravessa o tempo e a lógica. É como se ele estivesse suplicando por liberdade,
Uma liberdade que talvez não seja apenas espiritual, mas também emocional, energética e, quem sabe, até física. E então permanece a dúvida que ecoa há quase um século entre os túmulos e os muros da cidade. O que exatamente aquelas correntes estão segurando? E o que aconteceria se um dia elas finalmente se rompessem? O mutirão para libertar a alma do menino. Após décadas marcadas pelo silêncio pesado e pelo medo quase palpável, uma nova esperança começa a se formar nas sombras daquela história. Um grupo de religiosos, fiéis e moradores movidos pela compaixão uniu-se em um movimento singular. Um mutirão espiritual e comunitário com o propósito de quebrar as correntes que aprisionam o túmulo de Murilo Arcanjo Araújo. Eles carregam uma convicção profunda. A alma do garoto permanece inquieta, presa em um limiar entre a vida e a morte, sufocada pelo peso do medo, da culpa e do sofrimento não resolvido. Para eles, as correntes de ferro que envolvem seu descanso não são apenas objetos físicos. São símbolos de uma prisão espiritual que impede o seu repouso final. O plano é simples, porém carregado de significado. Remover as amarras de metal, realizar uma cerimônia solene, rezar missas dedicadas à libertação da alma de Murilo, em um apelo para que finalmente ele encontre a paz que lhe foi negada. No entanto, a ideia não encontra unanimidade. Há aqueles que veem o gesto como uma abertura perigosa. Para muitos, as correntes são um escudo, não para manter o menino aprisionado, mas para proteger os vivos de um mal que poderia ser despertado. Eles temem que a alma de Murilo não esteja pronta para partir e que a libertação possa desencadear forças muito mais obscuras do que qualquer um poderia imaginar. O cemitério, palco silencioso dessa disputa, reflete a divisão que corrói a comunidade. Entre sussurros e olhares desconfiados, a dúvida permanece pairando densa no ar noturno. As correntes que prendem Murilo Arcanjo Araújo guardam a sua alma, ou selam o mundo dos vivos contra o que ainda habita naquela sepultura. Epílogo. O fim. O túmulo permanece ali, imponente e silencioso, guardado por correntes que parecem não ter fim. Enferrujadas pelo tempo, mas ainda firmes, como se aprisionassem não apenas um corpo, mas um segredo sombrio. O sino da torre, há muito tempo calado, nunca mais voltou a anunciar as horas, como se também ele tivesse sido silenciado pela própria tragédia que ali se desenrolou. Mas, quando a noite cai sobre Conselheiro Lafayette e as sombras se estendem pelas ruas desertas, um som inquietante e quase imperceptível começa a ecoar ao longe. Um ruído metálico, um badalar pesado, arrastado, como se uma mão invisível lutasse para erguer o martelo contra o sino amaldiçoado, tentando libertar um grito preso no tempo. Seria um chamado? Um pedido de socorro vindo das profundezas daquele lugar esquecido? Ou apenas o eco de uma presença que se recusa a abandonar seu tormento? Murilo Arcanjo Araújo. Apenas 13 anos. Coroinha dedicado. Uma vida interrompida. Um destino trágico. Ou talvez uma peça em um jogo muito maior, movido por forças que escapam à compreensão humana. E enquanto o sino tenta em vão soar sua última mensagem, nós aqui no News Web Doc continuamos a escutar, a dar voz às almas silenciadas e revelar o que o mundo insiste em esconder nas sombras. Porque nem todos os finais são verdadeiramente finais.